Queridos amigos, que alegria mais uma vez reunirmos em torno da nossa querida TV A Caminho da Luz. Essa página do YouTube que tem nos ajudado e muito na propagação do movimento espírita. O estudo que nós estamos fazendo é estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos estudar hoje o item 3º, a equipagem mediúnica. Então nós já vimos que agora André Luiz está no laboratório, que é o chamado ciência experimental. Ele está realmente acompanhando no mundo espiritual como funciona o trabalho dos médiuns, a preparação dos médiuns, como que se dá o trabalho dos amigos espirituais que são os responsáveis pela casa, como que é o papel dos espíritos comunicantes. Então nós vamos ver tudo isso a partir desse capítulo. Antes de começar, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Já juntos em mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O meu agradecimento à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, por este projeto que tanto tem feito com que estudemos. Também agradeço a todos que vêm acompanhando o trabalho da TV, o trabalho do Centro Espírita, que mandam mensagens, entram em contato, vêm nos visitar em Itapira. Então é uma alegria muito grande. E também aproveito para rogar o amparo dos bons espíritos, notadamente na figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o benfeitor espiritual da casa, junto com todos os generosos amigos que lá trabalham, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nós vamos começar a leitura do capítulo 3º, sempre lembrando que cada capítulo é dividido em 2 programas. Esse é o primeiro programa do capítulo 3º. Começa André Luiz. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. E detendo-se ao pé do companheiro encarnado, que regia os trabalhos, apresentou: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica, pelo amor com que se desincumbe da tarefa. É instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, o que me chamou a atenção já é pelo título, Equipagem Mediúnica. Equipagem é uma palavra do português de Portugal. Equipa. O que nós falamos aqui de equipe, em Portugal se fala equipa. Então, a equipagem mediúnica, os companheiros encarnados que formam aquele núcleo de tarefa deste centro espírita, que André Luiz não menciona o nome do centro, não menciona a cidade, com certeza os nomes que veremos, como por exemplo o de Raul Silva, são pseudônimos. O que importa não é a localidade, o nome do centro ou o nome verdadeiro dos personagens, e sim o exemplo que veremos. Também sugiro aos companheiros que estão neste momento nos assistindo que façam conosco o que fizeram no livro anterior, Entre a Terra e o Céu. Como são 10 membros que trabalham nesta atividade, pegue um papel. Então marque aí. Raul Silva é o dirigente encarnado. Daqui a pouco nós vamos ver também o dirigente desencarnado.
Então é importante para que nós não confundamos quem é o dialogador, quem é o médium de psicofonia, quem está na sustentação. Então vamos anotar passo a passo para que nós venhamos a saber qual a procedência de cada um. Então ele fala que Raul Silva é o dirigente, muito devotado, disciplinado, com muita fé, leva aquele centro com muito amor, com muita responsabilidade. Então aqui nós já estamos vendo que é uma casa espírita dirigida por uma pessoa séria. Dando continuidade, logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou: eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Então, olha, vamos agora marcar as características da Eugênia. Era uma jovem nova ainda de idade, com um futuro promissor. Por que um futuro promissor? Porque ela poderia se perder na vaidade, no egoísmo, no orgulho. Então ela tinha uma grande oportunidade de ir longe neste sentido. Ela era uma médium de psicofonia, ela tinha uma intuição clara, aliado a uma moralidade. Então ela já conseguia ter uma intuição e também uma moralidade. E tinha a vantagem de conservar-se consciente. Dentro da mediunidade, nós sabemos que existe a mediunidade consciente e inconsciente ou intuitiva. Ela mantinha a mediunidade consciente, ela sabia o que estava passando ao seu lado, ela compreendia as comunicações mediúnicas, ela não estava alheio ao meio, ela estava consciente do seu papel. Então são características que merecem anotar, porque como são muitos nomes, às vezes até nós que apresentamos, também nos perdemos. Quase rente. Parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Então agora nós vamos ver o terceiro personagem. Uns nomes diferentes que André Luiz usa, né? Anélio Araújo. Anélio Araújo, ele possuía, olha, vem conquistando pelo seu esforço. Então ele vem conquistando um progresso na clarevidência, a oportunidade de ver os espíritos. Clareaudiência, oportunidade de ouvir os espíritos. E psicografia. Então é um companheiro que já trabalha com 3 modalidades diferentes de mediunidade. Ele trabalha de 3 modos diferentes, seja no mediúnico, ali nas atividades do centro espírita. E aqui ele usa uma palavra que eu achei muito interessante, quando ele nos fala, vem conquistando o gradativo progresso. Nenhum médium já nasce pronto. Chico Xavier, por exemplo, dos 17 anos de idade até os 20, quando ele ainda não tinha figura de Emmanuel na sua vida, ele estava sendo guiado pela sua mãe Maria João de Deus e pela Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, nós vimos que ele escrevia e ele colocava as mensagens num baú. E quando Emmanuel apareceu na vida do Chico, pediu para que ele queimasse tudo que ele havia psicografado, que aquilo era um exercício. Então vejamos bem, se o próprio Chico precisou passar de 2 a 3 anos
como se fosse um exercício, imaginemos nós que estamos muito longe da sua faculdade mediúnica. Então não existe médium pronto, existe médium em desenvolvimento. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa, à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Então aqui já será o quarto personagem a ser estudado, Antônio Castro. Então, apenas para não perdermos na conta, o primeiro é o dirigente, Raul Silva, o segundo é a nossa irmã Eugênia, o terceiro é Anélio Araújo e o quarto, até o momento, Antônio Castro, num grupo de 10 membros encarnados. Antônio Castro, ele é um companheiro bem intencionado, isso já é uma coisa muito boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, também tem um ditado que nos fala. É senhor de possibilidades em nossas atividades de permuta. Então, ele, além de ser bem intencionado, ele tem uma oportunidade também de ajudar. Ele é um sonâmbulo, já estudamos isto no livro dos Espíritos, porém, ele precisa de muita vigilância. Ele precisa de vigilância e precisa de estudo. Ele ainda se impressiona muito com o que vê e comumente interpreta equivocadamente aquilo que vê do outro lado da vida. O que é perfeitamente natural, está crescendo, progredindo. Também a espiritualidade tem um trabalho maior com ele no isolamento, porque como ele se impressiona e comumente interpreta equivocadamente, ele traz estas impressões para o seu próprio corpo físico. E a espiritualidade, naturalmente, procura o máximo possível ajudar na organização fisiológica dos seus companheiros. Não estamos ali para uma maceração, pelo contrário, estamos ali para uma doação, mas a espiritualidade também repõe todas as energias que nós necessitamos. Então, dos 4 que vimos até o momento, este foi o que teve a maior descrição, com pontos positivos e pontos a ser trabalhado. Mas isso não tira o mérito do companheiro, o esforço do companheiro, mas ao mesmo tempo é um companheiro que requer vigilância, evangelho, prece, para que ele não venha se perturbar com a sua própria faculdade mediúnica. E aqui também, André, nós vemos nesse caso, o caso de Antônio Castro, uma grande preocupação que todos nós temos e André Luiz vem trazer para todos nós. São os médiuns que não gostam de estudar. Já acham que conhecem a mediunidade,
já estão sentados numa mesa mediúnica. E é interessante que André Luiz aborda a dificuldade que eles têm, por exemplo, com um médium dessa natureza, porque o médium pode facilmente ser envolvido e, na verdade, o médium tem que ser um cooperador. Nós temos que entender isso. O médium tem um papel fundamental. Vamos relembrar que toda a comunicação mediúnica é de perispírito para perispírito. Então, o perispírito do médium tem que cooperar, porque se ele não tiver conhecimento suficiente, ele vai ficar dominado pelo espírito comunicante. E é essa a preocupação, porque pode colocar todo o trabalho que está sendo realizado por toda uma equipe, seja do plano físico, seja do plano espiritual, a perder. Por isso que nós vemos a grande preocupação de que tem que ter observações maiores sobre a sua condição, tem que ter um acompanhamento maior sobre as comunicações, porque às vezes as comunicações fogem um pouco da realidade. Então nós também vamos encontrar aqui aquela mensagem de Paulo, porque as comunicações mediúnicas sempre houveram. Na igreja cristã iniciática, onde Paulo estava fundando aqueles templos junto ao povo da gentilidade, começou a haver também muito abuso, mas Paulo não podia mais visitar todos os templos, então Paulo mandava cartas. E uma das cartas, Paulo se referiu assim: verificais tudo e retendes o bem. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos é permitido. Paulo estava fazendo uma referência às comunicabilidade do plano espiritual, que nós temos que estar sempre atentos. Continuando a leitura. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos, com admirável denudo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sobre a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora
de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Que mulher extraordinária, a nossa irmã Celina. Então já tinha mais de 50 anos de idade, viúva há aproximadamente 20 anos, conquistou pelo seu esforço significativas vitórias em suas batalhas morais, lidou com a criação dos filhos em boa parte da vida sozinha, pela viuvez. Seu marido, quando encarnado, era acompanhado de entidades complicadas, impondo a ela complicações, dificuldades, dissabores, as quais ela soube lidar com sabedoria. Ela tinha muita fé no que ela fazia, não titubeava, não vacilava. Ela procurava, a cada vez que tinha oportunidade de estar no centro, se esforçar como médium. Na condição de médium, já tinha desenvolvido e estava desenvolvendo a clarevidência, clareaudiência, incorporação sonambúlica e o desdobramento espontâneo, o que é difícil, é uma raridade. Ela se mantinha muito humilde, apesar de todas estas faculdades medianímicas, procurava ser fiel no auxílio à espiritualidade, e nós vamos ver no discorrer do livro que, como médium, ela ouvia a comunicação que estava ocorrendo pelo seu próprio intermédio. Ela era uma médium consciente e ela equilibrava com a sua energia, com o amparo espiritual, o comunicante. Ela fazia esta interligação, o que também é raro. A maioria dos espíritos que comunicam, quem tem que fazer esta moderação são os próprios espíritos que trabalham naquele assentamento espiritual. Então nós estamos diante, querido Sérgio, querido telespectador, de uma médium muito devotada ao trabalho mediúnico. Interessante, André. Qual é a diferença de Celina para Antônio Castro? É que Celina, ela é estudiosa. Isso é um grande diferencial. Ela tem um domínio da sua mediunidade. Antônio Castro, que há pouco o André explicou, era um médium inconsciente, mas ele poderia fazer-se um médium consciente pelo estudo, pela preparação do seu coração, e tinha-se uma preocupação com ele, porque ele não estudava, ele não se preparava. E Celina, ela tem aqui dois campos importantes que o André já abordou, mas eu gostaria de enfatizar. O primeiro, as suas questões morais. É dito para nós que Celina, ela veio numa existência de muita dificuldade. Ela teve um marido muito problemático. Ele desencarnou muito cedo. Ela tinha os filhos e ela foi muito assediada pelo plano espiritual inferior. Ela sobreviveu a tudo isso. Conheceu o espiritismo, começou a se dedicar e muito para o espiritismo. Uma irmã estudiosa. E ser estudioso significa desenvolver melhor a mediunidade. Então aqui nós estamos vendo uma abordagem muito bem elaborada, porque realmente é uma irmã
com todos esses méritos, mas méritos conquistados por ela mesma. Então isso foi uma das coisas que me impressionou. Celina não é um médium perfeito porque ela nasceu dessa maneira. Não, ela está se esforçando, porque quando nós falamos educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, nós estamos falando que esse desenvolvimento, o próprio nome por si já nos explica. Gradativamente a experiência vai permitindo que o desenvolvimento vai sendo cada vez melhor. E como é que nós desenvolvemos? Pelo estudo, pelo esforço, pela dedicação. Então, André, aqui eu consegui enxergar uma conotação de observação que às vezes a gente lê o texto e passa desapercebido. Mas nós temos que enfatizar que médium bom é aquele que associa a moralidade junto do estudo. E não tem como abrir mão desses dois aspectos. Quando eu só tenho estudo e não tenho a prática, eu sou uma pessoa que exalo conhecimento, mas na hora da execução, naturalmente, existem nuances na mediunidade que eu só compreendo na prática. Se eu sou um médium somente de boa vontade, como era no passado precisava de boa vontade, de amor à causa, mas nem sempre tinha o estudo. Nós podemos estar sujeitos a cair em processos de fascinação, de obsessão, porque os espíritos ignorantes, eles são ignorantes apenas no aspecto do amor. Quando nós falamos espírito ignorante, nós não estamos falando no aspecto intelectual, porque muitos deles são mais inteligentes do que a gente, que está encarnado atualmente. Então, ignorante é no aspecto de desconhecimento, de ignorar o bem, as leis divinas e tratar o próximo com responsabilidade. Então, isso é muito bom de nós fazermos uma análise. Eu gostaria, André, de ler agora apenas a próxima frase, que eu penso que também dá para nós fazermos alguns comentários que julgo ser muito interessante. Olha, realmente, ao lado da irmã, sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Então, André, essa frase, ela é significativa. Nós vibramos aquilo que pensamos. E a nossa vibração, ela se torna energia. Energia positiva ou energia negativa. De todos que foram apresentados até agora, para André Luiz, para Hilário Silva, que estavam acompanhando Aulos, nós vemos que André Luiz conseguiu enxergar uma aula mais edificante nessa irmã. Olha que coisa interessante. Era uma vibração realmente que denotava uma luz mais acentuada, que denotava uma condição fluídica mais amorosa. É interessante nós notarmos isso, né, André Luiz? Sem dúvida. E agora, na continuidade da leitura, é exatamente a pergunta que será feita a Aulos. Pergunta indagada, realizada pelo nosso irmão Hilário Silva para ampliarmos o que o meu pai já começou nos esclarecimentos. Continua a leitura, provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Quem está nos acompanhando pela primeira vez, após este vídeo, estude os anteriores. O psicoscópio foi assunto estudado por nós no capítulo 2, em que nós temos um capítulo só falando deste
aparelho que tem a capacidade de medir as ondas, de interagir com as questões do espírito, um aparelho pequeno que André Luiz falou que funciona à base de eletricidade e à base de magnetismo. E como nós estamos dividindo os capítulos em dois, então foram 2 vídeos sobre este capítulo. E aqui Hilário Silva pergunta, olha, mediante esta paz que estamos sentindo, mediante esta serenidade exalante da nossa irmã, seria necessário usar o psicoscópio para auscultar os seus pensamentos, as suas intenções. E agora nós vamos ver qual foi a resposta do benfeitor Aulus. Perfeitamente, elucidou Aulus, de pronto. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções. Entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então aqui Aulus nos dá uma aula. Ele diz que se colocarmos o aparelho em selina, o que dela vai espargir? Aqui ele nos diz emanações fluídicas de bondade e de compreensão, de fé e de bom ânimo. Então, perante ela, eles não precisavam nem deste aparelhinho, porque só de estar ao lado dela, ela já emanava isto. Veja, André Luiz e Hilário Silva, eles são novatos, segundo o que André Luiz nos disse na introdução do próprio livro. Aulus não, Aulus já é um companheiro experimentado em mediunidade. E se André Luiz e Hilário, ao estar ao lado dela, sentiram isto, nós já percebemos que realmente era uma encarnada diferenciada. Ela já trazia no âmago do seu ser uma fé, uma esperança, venceu muitas dificuldades, e isto fez com que ela crescesse espiritualmente. Ela não foi forjada nas facilidades do mundo, ela foi forjada na viuvez, com aproximadamente 30 e poucos anos de idade. Ela heroicamente criou 2 ou 3 crianças, porque filhos dá-se a entender mais de um, e nós vimos que ela superou, que ela liderou aquela família com muito amor. Nós estamos falando de um livro da primeira metade do século passado, em que as mulheres não tinham as mesmas facilidades que se tem hoje. A viuvez naquela época, criar filhos sozinhos, dificuldades de toda sorte, ser médium, ser espírita, frequentar uma casa espírita, não era como é hoje. Hoje tudo é muito mais fácil. Hoje não temos que dar satisfação. Na época, muitas mulheres tinham que pedir autorização para o esposo para poder ir num lugar como um centro espírita.
Então ela foi forjada na dificuldade. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero ser igual Celina. Depende, você quer o lado bom da Celina ou você também quer as dificuldades que ela passou? E o segundo momento da resposta é quando ele nos diz que o aparelho ele tem a potencialidade de captar os princípios mentais, de analisar tudo isto e que num futuro, passados 70 anos, ainda não chegou aqui, mas que num futuro nós teremos a capacidade de captar este pensamento, que aqui ele dá dois exemplos. O pensamento, a emissão, eu emito um pensamento. Aqui ele dá dois exemplos, de otimismo e de confiança. Mas ainda não estamos neste momento, porque quem capta este pensamento também vai captar o pensamento de ciúmes, de posse e tudo mais. Então, será uma fase em que já estaremos minimamente espiritualizados e com maturidade para lidarmos com sabedoria com estas potencialidades do espírito. É interessante também, porque eu gosto muito quando André Luiz faz comparações, não é? Ele fala, por exemplo, que dentro das experiências que nós já temos na Terra, já é possível, por exemplo, ele dá essa condição de estudar as radiações do átomo de urânio. Nós já descobrimos equipamentos para podermos estudar o átomo dentro do urânio. Então ele diz, olha, por que não um equipamento capaz de sentir a sensibilidade daquilo que a criatura está pensando? Nós sabemos que a ciência evoluiu muito. Hoje, por exemplo, no hospital da USP, em São Paulo, na universidade, existe um grupo de estudiosos, por exemplo, que já estão estudando com muito afinco o capítulo do sono. E nós temos no Livro dos Espíritos o sono e o sonho. Então nós sabemos que o sono é uma necessidade do nosso corpo físico repousar por tratar-se de uma ferramenta. O sonho é o desdobramento do espírito vivendo no mundo espiritual algumas experiências, seja a lembrança do seu passado, seja os problemas atuais que ele está vivendo, seja algumas coisas pertinentes àquilo que há de acontecer. Agora, nós sabemos também, dentro desse princípio, que está se avançando muito. Hoje, por exemplo, eles descobriram uma coisa que nós já sabíamos desde 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Nós já temos conhecimento que o espírito tem uma vida intensa à noite, e a ciência agora está exatamente comprovando que quando aquelas pessoas estão dormindo, com todos aqueles elétrons ligados à sua mente, e a também alguns órgãos do seu corpo, ele tem uma vida tão intensa, mas tão intensa, que acabou assustando os cientistas, que estão realmente comprovando que Kardec estava correto. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possui conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Então vamos dividir aqui em dois. O primeiro comentário é quando ele fala que a ficha psicoscópica, ela sobretudo determina a qualidade do pensamento
e também faz uma auscultação íntima do indivíduo. E aí depois eles vão, tanto André Luiz quanto Hilário Silva, observar detidamente a questão encefálica da nossa irmã, a médium Celina. E aqui Aulus diz que ela, nessa máquina primorosa, ela também tem uma diferenciação comparado com os outros, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio preparo. Então ele diz que a máquina cerebral, ela ajuda na manifestação da mente e também nos fala que em torno do aparelho orgânico, dispensando-nos uma atenção diferenciada. Nós precisamos, ao falar de mediunidade, falarmos também da epífise, da hipófise, questões que nós já estudamos com André Luiz na sua terceira obra, Missionários da Luz, mas que, quando o assunto é mediunidade, o assunto vem sempre em voga. É sempre importante analisarmos a mediunidade também sob o aspecto científico. Eu e o nosso querido Sérgio falamos do que estudamos. Um cientista e um médico falaria com muito mais propriedade a respeito do cérebro humano, da epífise, disto, daquilo, porque estudaram até mesmo numa universidade. Nós falamos o que estudamos, com amor e com carinho. E é interessante também, André, que às vezes um cientista ele dá uma interpretação no campo científico da matéria. Nós hoje estamos estudando com André Luiz as questões no campo científico e espiritual, do perispírito. Então nós vamos perceber que a ciência também não quer dizer que está correta. A ciência, e André Luiz por muitas vezes tem declinado isso, ela vai efetivamente ter um parâmetro e uma conclusão mais eficaz a partir do momento que os cientistas interligar os dois aspectos, o aspecto material das questões orgânicas e o aspecto espiritual estudando o perispírito. Eu vou fazer me lembrar da pesquisa de Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre a glândula pineal. Eu gostaria de alentar que não foi ele que trouxe essa descoberta, foi André Luiz. Qual foi o papel de Dr. Sérgio Felipe? Foi ter pego aquela teoria que até então estava no campo da teoria, no livro Missionários da Luz, e depois ele, com os aparelhos sofisticados, começa a provar que realmente a glândula pineal é a glândula da vida, é por onde ocorre a mediunidade. Então nós vemos que a ciência, nesse caso, interligou-se a ciência da matéria com a ciência espiritual e, logicamente, deu essa conclusão maravilhosa do entendimento mais perfeito. Continua a leitura. E afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico, centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu. O cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro, como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Então aqui eu gostaria também de nos atentar exatamente falando um pouquinho da glândula da mediunidade, né? Que é a glândula pineal, a glândula da vida.
em que os médiuns vão desenvolvendo, por isso se chama desenvolvimento mediúnico. Logicamente que o desenvolvimento se faz por alguns aspectos, por exemplo, o esforço e a vontade, o estudo, a perseverança. Olha, eu sempre comento com os companheiros que eu tenho quase 35 anos no trabalho mediúnico. E, logicamente, eu vi muitas pessoas entrarem e saírem. Se nós aqui no CEPAC tivéssemos todos os trabalhadores que participaram conosco do trabalho mediúnico, nós teríamos ali uns 5, 6 grupos de mediúnico nesses anos que aqui estamos dirigindo o CEPAC. Então nós vemos aqui que essa mulher não está nessa condição porque os espíritos elegeram ela. Não, é porque ela sabe, no dia do trabalho ela se prepara com a alimentação de maneira conveniente, ela tem a alegria de saber que vai cooperar com o plano espiritual, ela tem todo um preparativo no campo do estudo, no campo psíquico, e quando ela chega no centro, ela está altamente preparada, ela senta na mesa, é como ele dá aqui até um exemplo que me chamou muito a atenção, que é aquele exemplo como se fosse uma estação radiofônica, não é? Ela abre todos os campos da percepção, olha, reunindo milhares de antenas e condutores. Ela passa a ser uma máquina receptiva de altíssima condição. Isso é fantástico e somente quem é dedicado e estudioso consegue chegar nesse apogeu. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando o vídeo de hoje. Quem quiser saber um pouco mais sobre a glândula pineal, estude conosco paralelo a este estudo, o estudo do livro Missionários da Luz, que já está todo ele disponível aqui no canal da TV Caminho da Luz. Neste próprio vídeo que você está nos acompanhando, deixe o seu like, que é o seu joinha, deixe o seu comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, qual a sua cidade, interaja conosco, a sua mensagem é muito importante, compartilhe. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Já dizia Emmanuel por Chico Xavier, precisamos da sua ajuda. Se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreva. Habilitou as notificações? São pequenas ações que fazem toda uma diferença aqui no canal. Se desejar receber uma mensagem diária e gratuita pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997 782794 e também te convido a conhecer as minhas redes sociais, as redes sociais do nosso querido Sérgio e da TV A Caminho da Luz, através dos links aqui na descrição do vídeo. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse estudo e você sabe que eu sempre faço um único pedido. Dê o seu like, dê o seu joinha, é importante para a nossa página. Nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, que será uma continuidade desse do capítulo 3º. Beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.